O medo do abandono, esse é um medo muito frequente. Quem não tem o medo de ficar sozinho ao longo da vida, de nunca encontrar alguém para dividir a vida, uma relação de parceria? Quem não tem medo de ficar sozinho na velhice, o medo de estar abandonado e não ter pessoas por perto, é um medo muito frequente. Agora, sabe qual é o maior abandono? É o abandono que acontece antes de você ser abandonado. Quando você abandona a si mesmo. Eu sou Tomás Way e eu quero te explicar que antes do abandono existe uma atitude nossa, muitas vezes, que nos leva para o abandono que a gente tanto tinha medo. Há determinados conflitos ou determinadas situações em relacionamentos que a gente percebe que pode ser que aquele relacionamento não vá para frente. Então a gente começa a implorar, a gente começa a tentar salvar o relacionamento, a gente tenta controlar o outro, a gente tenta usar de chantagem emocional, a gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance. Só que quem é que está no domínio daquela situação? De uma maneira figurada, é como se tivesse uma criança de 5 anos, você, criança com 5 anos, tentando resolver este medo de ser abandonado. Porque uma criança de 5 anos pode ter esse medo, dependendo da relação que ela tem, dependendo da segurança familiar que ela tem. Mas ela não tem ainda estrutura para poder lidar com determinadas situações, determinados conflitos. A gente, na vida adulta, tem, ou deveria ter, vários outros recursos para lidar com isso. E já não está mais tão suscetível a este medo tão chato que é este medo de ser abandonado. Veja só, são vários os contextos na vida que podem nos levar a acessar esse medo do abandono. Ele pode acontecer num relacionamento de namorados, num relacionamento já casados, pode acontecer num emprego, numa entrevista. De certa maneira, quando eu estou fazendo a entrevista, eu quero passar na entrevista. E aí nem chega a resposta. Ou chega uma resposta bem genérica. Como eu me sinto? Eu me sinto abandonado. Eu falo, puxa vida, mas eu tinha gostado da empresa, eu mandei o currículo, eu vim aqui para fazer a entrevista e eu não fui escolhido. Há diversas situações que podem despertar na gente esta questão de abandono. As chances são que essas situações tragam a gente para um lugar de incapacidade, de sentir que a gente não é bom o suficiente, de ter alguma questão com autoestima, enfim, N possibilidades aqui, mas todas elas ruins. Ao primeiro sinal de que eu vou perder uma pessoa que eu não quero perder, eu acabo assumindo alguma coisa. Ou eu assumo esse papel de resolver tudo pela pessoa, eu procuro ser muito atencioso, muito solícito, procuro resolver tudo. Ou eu começo a ficar muito controlador, eu começo a observar o que ela faz, eu pergunto, eu desconfio, eu fico querendo ler mensagem no celular dela, eu fico querendo controlar a situação para que essa pessoa não me deixe. É curioso porque as formas como alguém pode controlar outra pessoa são muito variadas, são infinitas quase. Então eu posso controlar desse jeito que eu falei agora, de ficar ali muito de perto, entendendo a vida da pessoa. Eu posso controlar afastando outros amigos para que só eu esteja próximo daquela pessoa, para que ela tenha um relacionamento só comigo. Então, eu posso, num casal, um pode afastar os amigos do outro, briga com todo mundo, não gosta, reclama, põe defeito nas amigas, nos amigos, ou mesmo em outros tipos de relação. Agora, sabe uma coisa que eu percebo muito nas mentorias que eu dou de gestão emocional? É que quanto mais a pessoa tenta se afastar desse perigo do abandono, mais suscetível ela se torna. É como carregar areia, sabe aquela areia bem fininha na mão que vai vazando por todos os dedos? É como se ela tivesse tentando segurar algo que, ao tentar segurar, ela vai perder. Ela pode ter uma praia à disposição, mas a hora que ela tenta segurar aquilo, aí sim é aquilo que ela vai acabar perdendo. E não é por azar, não. É porque ela muda a atitude, muda a forma de se relacionar com a pessoa. Falando de um relacionamento amoroso, a gente vai tentar dar uma disfarçada, dar uma fantasiada, por exemplo, num ciúmes, num controle. A gente vai tentar entender e dizer que aquilo é amor, é porque a pessoa me ama de verdade, é porque ela me quer por perto. A gente pode tentar colocar a roupagem que a gente quiser na situação, mas a verdade é que controle excessivo, ciúmes excessivo, não é legal. Não é um relacionamento saudável. De repente, quando você era criança, talvez seus pais
te protegeram tanto que você passou a não se sentir capaz de fazer as coisas sozinho ou sozinha. Então, quando você se vê na possibilidade de não ter alguém ali coladinho, bem perto, isso te dá uma insegurança muito grande. Por isso que eu digo da criança ali assumindo o lugar do adulto. Ou pode ser que seus pais foram tão ausentes e deram tão pouco apoio de afeto, apoio emocional, que você descobriu que você sendo uma pessoa sensacional, uma pessoa virtuosa, assim você vai ter o amor e assim você vai manter as pessoas por perto. Então você busca ser perfeito, não só na relação, mas na vida. Você busca agradar aquela pessoa de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque por trás existe o medo. Mas quando eu estou fazendo tudo pelo outro, parece que eu estou fazendo porque eu amo, porque eu estou investindo na relação. Sim, é fundamental que a gente invista na relação, mas é fundamental que a gente olhe e entenda o que é que alimenta aquele investimento na relação. Se é o medo, se é a dificuldade do abandono, essa questão mal resolvida, aí temos um problema bem sério para ser olhado. Então, para eu me libertar dessa prisão emocional, porque no fim é uma prisão emocional, eu estou mantendo aquele relacionamento porque eu tenho medo do abandono. Não tem como dar certo. Como é que eu saio desse lugar? Não é nenhuma questão de técnica, é uma questão de você olhar para a sua vida de um outro jeito. Eu preciso mudar minha perspectiva de vida, eu preciso mudar a forma como eu vejo a mim mesmo e a forma como eu vejo o outro. A primeira verdade que a gente tem que compreender é que o medo do abandono não se cura evitando o abandono. Quando eu estou com medo do abandono, é porque eu já sofri o maior dos abandonos. Eu já me abandonei. Eu já abandonei a minha própria pessoa. Eu não estou dando suporte nem mais para mim. Aí você fala: Nossa, Tomás, agora não entendi nada. Você pode desenhar aí para mim? Pode explicar melhor? Claro que posso. Toda vez que você tenta controlar alguém, que você coloca energia para controlar a pessoa e não perdê-la, você perdeu a sua própria autenticidade. Então, você já não é mais uma presença tão agradável como você era antes. Talvez a sua atitude mude e você nem perceba. O outro pode não perceber claramente, mas no inconsciente ele já percebe que aquela relação não é mais tão interessante, ela já não é mais tão fluida, não é mais tão saudável, não é agradável, não é leve. Se eu estou tentando, por exemplo, agradar o outro, quem que eu abandonei? Eu abandonei a mim mesmo. Porque agora as minhas necessidades se tornaram irrelevantes, não são mais prioridade, porque eu só vou agradar o outro. De novo, eu estou num lugar doentio. Ou ainda, quando eu tento salvar o outro, quando eu tento resolver todos os problemas para o outro, de uma forma que ele dependa de mim. Porque eu sou aquela pessoa que resolve tudo por ele. Eu coloco todas as prioridades e necessidades do outro na frente das minhas, eu vou resolver tudo por ele. Ele não vai conseguir me deixar, porque eu sou a pessoa muito útil na vida dele. Nessa situação, eu abandonei quem? Eu abandonei minha própria vida. Eu estou resolvendo só o que é do outro, mas não estou resolvendo as minhas próprias coisas. Quando eu assumo um papel de salvador na vida do outro, quem é que eu estou de fato tentando salvar? No fundo, eu estou tentando salvar a minha criança lá dentro, que não quer ser abandonada, não quer ficar sozinha. Talvez exista inclusive um medo no abandono, que é o medo de eu ficar sozinho e ter que olhar para quem eu sou. Perder a referência e olhar para mim e não gostar daquilo que vejo. A hora que eu consigo olhar para mim, que eu não tenho mais medo de ficar sozinho, de olhar para mim, de ver quem eu sou, aí eu consigo me relacionar de uma forma generosa, de uma forma saudável, de uma forma que não é controladora, que não é salvadora, que não é, mas que serve o outro, que ajuda o outro de uma maneira saudável, que é uma relação de parceria, uma relação de troca. Isso tudo só é possível porque eu perdi o medo do abandono, porque eu sei que sozinho eu olho, me entendo, compreendo quem eu sou e agora sim, então, eu posso me conectar com pessoas. Quando a gente para de ter medo de ficar sozinho, é que a gente deixa de estar sozinho. Essa é a grande questão, esse é o grande paradoxo. E talvez você até viva um passado
você tá hoje numa situação que você fala, eu tenho saudades de relacionamentos que eu tive. E para você, eu vou deixar este vídeo aqui, onde eu falo sobre essas saudades de um relacionamento que já terminou faz tempo e que você não superou. A gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.